Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte da eletrohidráulica, utilizando o software aí de FluidSim, né, o software na versão demonstração. O link dele está aí no descritivo do vídeo. E aí no caso, no primeiro vídeo a gente fez a montagem do diagrama hidráulico e agora a gente vai fazer a montagem do diagrama elétrico. Vou vir aqui na parte esquerda, observa que tem aqui a aba de controle elétrico, né, e tem uma série de elementos, né, tem aqui motor, né, a parte aí de atuação, que é a parte de alimentação que nos interessa, né? Então vamos colocar aqui a alimentação aqui do 0 volts, né? O neutro e aqui do positivo, né? Fazer aqui o posicionamento dele. Então aqui do positivo, a gente vai fazer aqui o controle desse cilindro hidráulico, né? Por meio de dois botões aí distintos, né? Utilizando aí um circuito de retenção de trava, né? Utilizando aí um contato de selo. Aqui tem mais elementos aqui da parte de medição. Aqui alguns relés. No caso, a gente vai utilizar bobina, né, solenoide. Isso aqui a gente vai estar utilizando a bobina solenoide. Né, então a gente vai colocar aqui. A gente vai estar utilizando dois desses elementos. Né, dois desses elementos. No caso, ligado à parte da bobina aqui, também vou estar utilizando aqui um relé. Né, e um relé de contato. No caso, vou utilizar dois. Né? Vou utilizar dois desses relés. Então, Ctrl C, Ctrl V. Depois aqui eu vou alterar aqui e deixar eles de uma forma melhor posicionados. Né? Melhor posicionado. Vou precisar de botoeiras. Né? Tá aqui na parte switch. Operação manual. Vou precisar aqui de botoeira de pulso. Vou deixar ela aqui. No caso, vou utilizar duas botoeiras de pulso. Né? Então, vou copiar aqui e colar, né, aqui da botoeira de pulso. Além da botoeira de pulso, a gente vai precisar de contatos, né? Aí para o contato, a gente vai precisar aqui de contato, no caso aqui o contato aberto, né? Precisar aqui do contato aberto. Eu vou posicionar esses elementos, depois eu vou explicar aí como é que o circuito funciona. Além disso, né, para ter aí elemento de segurança, né, eu vou utilizar alguns contatos aqui fechados. Né? Vou utilizar alguns contatos fechados aqui para poder servir, né, de ação de emergência aqui para o circuito. Então, vou precisar também de dois desses elementos. Né? Diminuir até o zoom aqui para a gente poder montar melhor. Mover eles aqui um pouco mais para baixo. Aqui os elementos. Aqui a gente vai ter o seguinte, né? Posicionar aqui o elemento aqui, né, de força aqui de 24 volts. A gente vai ter o primeiro contato, né, ou seja, a primeira botoeira. Já vou fazer aqui a ligação dela. A primeira botoeira. Vou vir aqui com duplo clique e vou marcar ela. Colocar aqui como B1. Beleza? Então, a botoeira B1, ela, na sequência da botoeira B1, ela vai estar em série com um botão aqui de emergência. Vou fazer aqui o link com ele, né, aqui do botão de emergência. Vou afastar aqui para a gente poder ver melhor. Então, feita essa ação, eu vou também aqui taguear. Vou colocar E1, né, que seria a emergência 1. Do botão de emergência, eu vou puxar aqui para o contato da bobina. Vou colocar aqui embaixo, contato da bobina. Essa bobina que faz parte aí da relação aí da indicação da solenoide. Né? Vou colocar aqui como a bobina, vou colocar como K1. Aqui de referência aqui para a bobina, K1. Então aqui está a primeira linha montada. Como é um contato de selo, eu preciso ter um contato aqui para essa bobina. Né? Então eu vou utilizar esse contato aqui. Né? Vou colocar aqui em paralelo aqui, deixar alinhado, né? No caso aí, traz a relação aqui como ele vai ser um tipo chave. Vou colocar aqui a indicação aí para esse contato ligado à bobina, também K1, né? Ou seja, para fazer o link de um com o outro. Aí aqui o que, é que a gente vai ter? A alimentação aqui para a bobina, fechar aqui o contato dele. Opa, voltar aqui. Voltar aqui o contato. Deixa eu apagar essa linha aqui para poder a gente visualizar melhor. Aqui a gente vai ter aqui a alimentação. Beleza? Vou puxar aqui do contato aqui para ele e vou fechar ele aqui.
Fechei ele aqui. Vou dar um zoom aqui para a gente entender o que é que vai acontecer aqui nessa linha. Quando a gente apertar a botoeira, né, apertou a botoeira, uma botoeira, exemplo, retorno por mola. Quando a gente pressionar a botoeira, o que acontece? A corrente ela vai chegar aqui na bobina. Ela vai energizar a bobina, nesse caso é a bobina da solenoide, alimentando a bobina da solenoide, né, a gente vai ter aí a comutação da válvula, né? Então a gente vai poder fazer com que o cilindro avance ou retorne. Só que acontece, se a botoeira for de pulso, quando a gente pressionar e soltar, a corrente que está passando ali ela vai cortar, né? Porque a botoeira vai voltar para a posição normal. Só que aí o que acontece, como ela vai alimentar, né, um contato dessa bobina, o que é que vai acontecer? Esse contato aqui ele vai fechar, né? Esse contato ele vai fechar magneticamente, e aí no caso ele vai ficar, né, de forma contínua, né, mesmo depois que você pressionar deixar de pressionar a botoeira. Né, então ele vai ficar ali de forma contínua. Né, então ele vai vir por aqui e vai a corrente, né, vai chegar lá no seu destino final, que seria essa alimentação aqui. Para você cortar essa alimentação, seria aqui nessa botoeira E1. Né, seria na botoeira E1 para poder realizar esse corte. Né. Então aí a gente tem aí a primeira linha, né, dessa ligação. E a gente vai fazer essa mesma lógica, no caso aí é referente ao B1, a gente vai fazer essa mesma lógica aí para chegar ali na solenoide, né? Então, na verdade, eu até coloquei aqui um contato, já vou copiar aqui desse aqui mesmo, né? Eu vou colocar um outro K1, aqui um outro contato K1, vou movimentar ele para aqui. Esse contato K1, vou mover esses daqui para não ficar tão perto. Esse contato K1, ele vai ser... Opa, tem aqui um elemento aqui que não... Deixa eu ver aqui o que foi que houve. Ah, aqui é só simbologia aqui. Esse que apareceu aqui embaixo. É só uma relação aí da simbologia do funcionamento. Beleza, então aqui no caso, o que acontece? Estou lá com o K1. E esse K1 eu vou alimentar agora a bobina aqui da solenoide, que vai fazer referência à válvula. Né? Esse elemento que vai fazer referência à válvula. Coloco ele aqui embaixo. Eu vou dar um duplo clique nele aqui e vou colocar a referência dele ali para a válvula, o link dele com a válvula, Y1. Beleza. Ele vai vir aqui do positivo. Pegar ele aqui do positivo, pegar aqui em cima. Fechar aqui o contato dele. Deixa eu voltar, ver se consigo pegar mais em cima para ficar mais visível, né? Aqui a ligação. Acho que aí ficou melhor. Vou descer aqui ele. Beleza? E daqui a gente tem a alimentação aqui para... Pegar aqui para o neutro. Beleza, para o neutro. Deixa eu só confirmar aqui na válvula, ver se vai aparecer aqui a referência para o Y1. Né, que a gente precisa fazer a referência ali da válvula, né, para esse elemento. Né, no caso aí que seria o Y1, para ele poder ficar tagueado. Né, para ele poder ficar tagueado, né, e nesse caso a gente poder aí fazer a referência, né, referência ali de aplicação da mesma. Né, então teria que ter essa informação aqui do Y1. Deixa eu terminar o outro lado, que aí a gente volta aqui para confirmar a referência, né, aí para a atuação da mesma. Vou fechar aqui. Aqui está ok. Nessa sequência a gente praticamente vai repetir a sequência aqui com os outros elementos, né? Que agora a gente vai ter aí a outra botoeira, que no caso seria a B2. Vou colocar aqui a botoeira B2. Já vou marcar ela aqui como B2. B2, beleza. Quando a gente marcar a botoeira, no caso aqui B2, a gente vai estar alimentando ela ali do positivo. Depois a gente faz a alimentação. A gente vai precisar de um outro botão ali de emergência. Vamos chamar ele aqui de E2. Vou chamar ele aqui de E2. E é a mesma lógica que a gente está utilizando aqui. Vou utilizar aqui a outra bobina. Ela agora vai ser a K2. K2. É importante ficar atento com essa referência aí do tagueamento. Feito isso, a gente precisa aqui do contato de selo, né? Que aí no caso vai estar referente ali ao K2. Pega ele aqui, vou movimentar e colocar aqui K2. K2, ok. Beleza, tá aí o K2. Feito isso, né, fazer aqui agora a alimentação dele.
né? Fazer aqui a alimentação dele, fechar ele aqui. Beleza. Fechar aqui na sequência. Beleza. E fechar esse aqui. Cuidado, quando for fechar ele vai ficar aqui alinhado ali com o B2. Beleza. Então aí ele tá pronto aí essa outra sequência. O que é que a gente falta agora? A gente falta só fazer esse aqui da alimentação da solenoide. Vou copiar esse contato aqui. Só que eu tenho que ficar atento porque ele não pode ficar como... Deixa eu mover ele aqui. Ele não pode ficar como K1. Né? Ele tem que ficar agora como K2. Vou alterar ele aqui. K2. Beleza. E aí no caso é para alimentação da solenoide. A solenoide agora que vai ser a Y2. Já vou alterar aqui ela. Y2. Vou mover esse aqui mais para cima. E a solenoide aqui para baixo. Pegar a alimentação aqui do positivo. Fechar aqui com a solenoide e fechar aqui embaixo. Então aí o circuito elétrico está fechado, né? O circuito elétrico está fechado aí. Falta agora só fazer a referência aí do tagueamento. Bom, aqui no caso, né, para você fazer o link, deixa eu até aumentar aqui o zoom. É nesse ponto, né, esse ponto aqui de conexão, né? Esse ponto de conexão, dá um duplo clique aqui. Essa aqui a gente vai chamar aqui de Y1. Y1. Essa outra aqui, Y2. Y2. E aí ele está apto para execução, né? Às vezes quando você vai simular, né, ele indica se tem algum nó que está com algum problema, alguma conexão. Vou colocar aqui para simular. Ele está indicando aqui que tem algum elemento fora de área, né? Acho que essa parte aqui que está mais para cima. Está indicando que tem algumas conexões também aí pelo desenho, né? Beleza, então está aqui simulando. Vamos aqui testar, verificar onde é que está, se está com alguma falha aí de conexão, né, de manipulação do elemento. Vamos apertar aqui o B1. Aqui apertou o B1 aqui, interessante. Ele não movimentou, né, ele está identificando como se tivesse algum problema aqui de conexão, né, que são aquelas linhas que a gente coloca. Então a gente vai verificar aí para ver o que foi. Mas aqui no circuito, observa que está funcionando plenamente, né? Dá até um zoom aqui, porque a gente pressionou B1, soltou B1 e observa que está energizado aqui, ó. Ele está energizando a bobina, consequentemente ele está acionando ali a solenoide, né? Ele está acionando a solenoide. E observa que aqui na simulação ela movimentou de posição. O Y1 ali ele movimentou, né? E como é que eu faço para desativar? Se eu apertar B1, não vai acontecer nada. Eu vou apertar aqui B1. Observa que não acontece nada. Para ele retornar, a gente tem que ir lá na emergência para cortar a alimentação. Observa que quando eu aperto aqui, ele faz a alteração aqui da válvula, né? E aí, no caso, quando eu pressiono aqui B2, olha que ele muda a posição também da válvula e permanece lá acionado. Se eu quiser cortar essa alimentação, eu tenho que ir lá na emergência. Vou pressionar aqui B1. Vou pressionar B2 aqui na sequência. Veja que ele vai ali para o neutro, né? Ele vai para o neutro. Por que ele vai para o neutro? Para o centro. Porque as duas bobinas estão selecionadas, né? Como ela tem a mesma disposição aí de força da mola, né? As duas estão acionadas. Aí no caso ele fica ali no centro, que seria essa região neutra, entre aspas, né? A partir do momento que eu corto a alimentação de um, ele vai para aquele que está ativado. Se todos os dois ficarem sem estarem ativados, ele vai ficar no neutro, que seria aquela parte ali central. Aqui um detalhe que eu estou vendo, que pode ser pode estar travando aqui na simulação, é que aqui faltou uma conexão para o tanque. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, mover aqui o tanque, né? Fazer aqui a alimentação aqui dele do tanque, colocar aqui para simular. Ele ainda está dando um erro ali de área. Ok, vamos ver se pelo menos aqui o cilindro movimenta, né? Ó, agora o cilindro movimentou, então foi aquela ação mesmo ali do tanque que estava faltando aqui, né? Aqui na conexão. Então ele avançou. Aperto B1, ele não faz nada. Tenho que cortar aqui. Veja que quando eu corto, que ele deixa de estar energizado, a válvula ela volta para a posição central. Mas o cilindro ele fica avançado, porque essa linha aqui ela está com o fluido hidráulico e ele está ali, entre aspas, travado, né? Porque aqui ele está com bloqueio, né? E aqui também está com bloqueio do próprio êmbolo. Então, se eu quero que ele retorne, eu pressiono aqui B2.
e aí ele retorna. E aí é isso, né? Desativar aqui a outra ação, e aí toda vez que eu quiser eu desativo, pressiono lá o B2, ele retorna, desativo, pressiono o B1, ele avança, né? Então aí essa sequência aí de funcionamento, tá bom? Então é isso, o link desse software está aí na descrição. Valeu!